pastor Alex Cardoso é um jornalista, mas o importante é que ele é um servo do Senhor. O currículo para entrar no céu não tem validade, mas ser servo do Senhor, nós entramos pelas portas. Vamos receber com boas-vindas. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Você já tem o microfone. Contigo, pastor Alex. Amém. Obrigado. A paz do Senhor para todos. Estou feliz por poder retornar a esta catedral, a esta igreja, a essa casa de oração. 72 anos. Uma igreja histórica que faz história, que vai ficar para a história, um modelo de igreja, uma igreja modelo, tendo à frente um homem inspirativo, com uma vida ilibada, com um verdadeiro testemunho, influenciando gerações. Eu quero aqui agradecer ao convite, pastor Clementino Barbosa, e em nome da igreja do qual eu pastorei, Assembleia de Deus em Parque Esplanada em Embu das Artes, em nome da minha família, representada pelo meu filho Alex Júnior, que me acompanha, eu trago um abraço caloroso, afetuoso a todos vocês. Louvo a Deus pela vida dos vice-presidentes, da diretoria, dos dirigentes de congregação, de todas as congregações aqui representadas hoje, a exemplo do pastor Américo, pastor Marcos Gouveia, pastor Adalberto Cardoso, que tem meu sobrenome. Louvo a Deus pela vida dessa figura pública, que é o deputado Gilberto Nascimento, que durante tantas décadas, sem nenhuma nódoa, tem bem representado a igreja, o povo de Deus, no parlamento. Deus te conserve assim, imaculado, como uma garça. Eu quero, meus irmãos, na verdade, eu gostaria muito de falar sobre a igreja, mas Deus colocou no meu coração, na tarde de hoje, um tema muito conhecido, ou um texto muito conhecido. E eu quero que vocês permaneçam sentados assim, bem acomodados. Não é toda a igreja que oferece o conforto que vocês têm, mas a reverência é apenas daquela que parte do coração. Abram, por favor, em 2 Reis, capítulo 5, versos 1, 2, 3 e 4, apenas os 4 primeiros versículos. O texto fala de um general por nome Naamã, mas eu quero mesmo me prender a uma quase anônima, uma menina sem nome e sem fisionomia configurada, mas que tem um papel relevante na história deste grande líder do exército da Síria. 2 Reis, capítulo 5, versículos 1 ao 4. Diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim
falou a menina que é da terra de Israel. Vocês que abriram a Bíblia para me acompanhar, mantenham-na aberta, por favor, para posteriores consultas. Meus queridos irmãos, há um pouco mais de 10 anos faleceu uma liderança da Igreja Católica, Dom Helder Câmara, cearense, de nascimento, mas atuou por 4 décadas na minha terra natal, no Rio de Janeiro, à frente de uma paróquia muito conhecida lá no Rio de Janeiro. Um homem que influenciou bastante, em termos positivos, a sua geração e deixou um grande legado. Dentre tantas falas, frases, pensamentos e argumentos, há uma frase que me vem à mente no começo desta minha fala. Há pessoas que são como canas, mesmo postas na moenda, tendo suas vidas reduzidas a bagaços, ainda assim só sabem dar doçura. Há pessoas que são como canas, mesmo tendo a sua vida reduzida a bagaços, depois de terem sido colocadas na moenda, ainda assim só sabem dar doçura. Há pessoas que são como canas, mesmo postas na moenda, tendo a vida reduzida a bagaços, ainda assim só sabem dar doçura. A grande maioria dos seres humanos não sabem lidar muito bem com a dor, com o sofrimento, com os traumas adquiridos ao longo da vida. A grande maioria se tornam amargas, duras, inflexíveis, intratáveis, implacáveis. A psicologia preconiza que os feridos ferem, os machucados machucam, os pisados pisoteiam. A gente acaba desenvolvendo mágoas, ressentimentos, rancores e revidamos. Albert Einstein diz que tudo que a gente atira volta. Se a gente atirar uma bola azul, volta uma bola azul, jamais uma bola amarela. Se a gente atirar uma bola vermelha, nunca volta uma bola verde, sempre volta aquilo que a gente atira. Se a gente atirar uma bola com força, ela volta com força. Se a gente atirar uma bola com pouca força, ela volta com pouca força. A semeadura, ela é opcional, a colheita, ela é obrigatória. Mas existem pessoas que, mediante a graça de Deus e a aplicação da palavra de Deus no seu dia a dia, na sua vida, elas deixam de ser reféns do passado inglório, sombrio, sofrível, e elas superam as suas dores, os seus traumas. Pelo contrário, mediante a sua resiliência, elas dão a volta por cima, elas ressurgem das cinzas. Existiu um homem chamado Viktor Frankl, que escreveu uma obra monumental chamada Sentido da Vida, eu a recomendo para todos, que viveu as agruras do Holocausto. Ele perdeu os seus pais, perdeu a sua esposa e perdeu o seu único filho pela Gestapo, a polícia da antiga União Socialista Soviética. Um daqueles soldados nazistas, um dia o flagrou no meio dos exilados, vítimas do Holocausto, e disse: "Que fazes aí, lixo judeu, trazendo no seu dedo a aliança de casamento, tendo em vista que fui eu o autor do assassinato da tua mulher? Me dê esta aliança, seu lixo judeu." Calmamente ele retirou a aliança e entregou ao soldado nazista, que disse: "Você quer
vomitar em cima de mim. A bem da verdade, você quer me dar um soco, me xingar. Fala a verdade. Esta é a tua vontade, mas está agindo pacificamente, né? Eu tirei a tua mulher, eu tirei o teu filho, os teus pais, acabei de tirar a tua aliança. E que me dizes? Tiraste tudo isso de mim. Só não tenho o poder de tirar a minha liberdade de escolha. Como eu vou reagir ao que me fizeste? Porque o importante não é o que se faz contra mim, mas como eu reajo àquilo que fazem contra mim. O importante não é o que me acontece, mas como eu reajo ao que me acontece. E Victor Frankl reagiu inteligentemente mesmo a um tratamento e não inteligente. A bem da verdade, como você está reagindo aos duros golpes da vida? Acautelai-vos para que, tendo que lidar com o monstro, não venha também se tornar um monstro. Acautelai-vos para que, tendo que viver uma vida dura, não venha também se tornar uma pessoa dura, implacável. Eu estou aqui para dizer para você que aquilo que não provocou a tua morte vai deixar você mais forte. Alex Cardoso, pastor presidente, jornalista, autor de 14 obras e várias outras escritas, esperando o tempo determinado para serem lançadas. Eu não venho de um berço esplêndido. Eu não venho de uma família, digamos, normal. Eu venho de um barril de pólvora emocional. Eu venho do último degrau social. Eu venho de um ambiente inóspito. Oh, como eu gostaria de dizer para vocês que eu sou filho de pastor, que eu nasci num lar evangélico, onde havia cultos evangélicos ou cultos domésticos. Os meus pais eram do baixo espiritismo. Meu pai era alcoólico inveterado, apesar de ganhar bem, de ter 2 bons empregos, mas vivia na orgia e na bebedeira, de forma que, sob o efeito alcoólico, e eu tenho poucas lembranças do meu pai sóbrio, ele se tornava um homem agressivo, porque o alcoolismo traz dano à psique, ao comportamento, à identidade do ser humano, à personalidade. E minha mãe, vítima de maus tratos, numa época que não havia Lei Maria da Penha para inibir as ações dos maridos covardes. 10 filhos, sendo eu o penúltimo, 9º de uma família de 10 irmãos. Os mais indefesos, e eu estava lá entre eles. E minha mãe, por sofrer muito na mão do meu pai, ela se tornou uma mulher neurótica, nervosa, neurastênia. Uma mulher que, não podendo se insurgir contra o meu pai e contra os filhos mais velhos que sabiam se defender dos seus nervosismos, dos seus ataques, das suas histerias, ela se voltava contra os filhos menores. E eu, por ter uma personalidade extrovertida, por ser de um temperamento sanguíneo exuberante, por ter muita saúde à época, por ser muito efervescente, ela interpretava toda aquela minha alegria e peraltice como se fossem rebeldia, desobediência. E por conta disso eu sofri mais do que todos os meus irmãos. Muitos diziam, e eu mesmo
não tenho como me furtar das lembranças, ela pisava assim, pegava uma borracha de lavar calçada ou de regar plantas e me batia com aquela borracha dura que parecia aquela que alimenta o fogão levando o gás do bujão, aquela borracha muito resistente. E muitas vezes o mecanismo no cérebro se desligava para me poupar da dor intensa. E como não bastasse, ela mordia até ficar aquelas carnes esponjosas e aquela água com sangue minando do meu corpo. Fui criado assim, vendo meu pai agredindo a minha mãe e minha mãe agredindo os filhos menores, dentre eles eu. Um barril de pólvora emocional. Por que eu estou dizendo isto? Estou dizendo isto porque um general, chefe do exército da Síria, que era um herói nacional, que tinha o respeito do rei Ben-Hadad e o respeito de todos os seus subalternos, de todos os coronéis, de todos os oficiais, de toda a sua tropa, ele invade Israel, sitia Israel, tem êxito na sua operação militar, e ele então rapta uma menina frágil, indefesa. Tira do seu país, tira do seio da sua família, da convivência dos seus pais, possivelmente da convivência dos seus irmãos, e leva para uma terra distante, onde tudo era diferente: idioma, cultura, alimentação, clima, religião. E aquela criança deixa para trás a sua família, a sua história. Imagina a cabeça daquela criança. Num ambiente novo, totalmente desconhecido, em meio ao apagão emocional, à escuridão emocional, ali ela passa a servir a esposa do general Naamã. Lava, passa, varre e faz todos os trabalhos domésticos. Ela poderia ter se amargurado, ter se ressentido, ela poderia ter se tornado uma pessoa nervosa, odiosa, raivosa. Mas aquela menina, ela não dá espaço no seu coração para nenhum sentimento entorpecedor, corrosivo ou doentio. Tem saudade dos pais, tem saudade da família, mas não viveu na época que a gente vive, que mesmo num país distante, a gente pode se aproximar pelas redes sociais, pelos muitos meios tecnológicos, mas ela não dispõe de nada disto. A saudade bate no coração, não tem uma fotografia, não tem uma recordação, a não ser a da mente. Poderia ter se entregado à tristeza, à amargura, à depressão e a uma angústia exacerbada. Mas ela entende que mesmo vivendo a experiência do olho do furacão, Deus tem propósito no sofrimento e na dor. E que nada nos acontece vãmente. Que por detrás de cada situação dolorosa, por detrás de cada crise, luta, revés, percalço, problema, estão as mãos modeladoras do oleiro em ação. Tu não está sofrendo em vão. O que lhe ocorreu no passado não foi em vão. Você pode transformar o seu sofrimento e a sua dor em marcos de crescimento. Você pode transformar tudo isto em trampolim para a tua vitória e não escorregão para a tua derrota. Não está nada perdido pelo fato de você ter passado o que passou no passado.
Aquela menina trabalha contente, trabalha feliz, ela é responsável, ela está bem com Deus, está bem consigo mesmo e está bem com o general, porque ela demonstra que o perdoou. E ela percebe quando ele chega do quartel, do batalhão, com o cap todo fardado, e que tira o cap, vai tirando a farda, cochicha aos ouvidos da esposa, dizendo: o meu problema está agravando, a minha hanseníase, a lepra está espalhando no meu corpo, vai chegar uma hora que eu não vou poder mais continuar à frente do exército, angustiado, depressivo, triste. Aquela menina se solidariza, se compadece. Um dia ela chega para a sua patroa e diz: eu tenho visto o drama do patrão. Ele tem alguma doença séria, grave? Sim. A patroa se abre e diz: trata-se de lepra. Eu percebo que ele está muito angustiado, mas patroa, há solução para o teu marido. Lá em Israel, mais especificamente em Samaria, há uma Assembleia de Deus, pastor Eliseu, o profeta Eliseu, há um homem de Deus, ele o restaurará da sua lepra. Se aquela menina fosse vingativa, se o seu passado tivesse alterado o seu estado de espírito, ela teria sonegado a informação, ela teria dito: foi este homem o responsável por me tirar do seio da minha família e me trazer para este lugar. Por mim que ele morra, eu tenho a resposta, eu tenho a solução, mas o que depender de mim, ele vai morrer leproso. Ela não tem amargura, ela não parte para a vingança. Seu coração é terno. Ela é uma cana que passou 1, 2, 3 vezes na moenda, e cada vez que passava na moenda só liberava doçura, doçura, doçura e não amargura. Acautelai-vos para que, tendo que conviver com o monstro, não venha também se tornar um monstro. O ferido normalmente fere, mas há uma proposta aqui. O Evangelho te dá toda a condição de você ser um ferido curador e não um ferido feridor. Não é porque você foi ferido que você vai ferir. Não é porque te pisaram que você vai pisar. Não é porque te machucaram que você vai machucar. Não é porque te sangraram que você vai sangrar. Você mesmo ferido pode se tornar um curador ferido. Thomas Alva Edison, o homem que inventou a lâmpada elétrica. Depois você consulta sua biografia. Aos 9 anos de idade, estudando numa escola em Milan, uma cidade interiorana do estado de Ohio, nos Estados Unidos, fronteiriça com o Canadá, sua terra natal. Ia para a escola aos 9 anos de idade. Um dia o professor Engle faz uma carta e dobra e diz assim: entrega somente a sua mãe, Nancy. Aquele menino, sem saber o conteúdo da carta, pega o bilhete e leva ansioso para sua mãe. Chegando em casa, diz: mãe, está aqui. O professor Engle mandou para a senhora. Ela abre a carta, começa a lê-la, mas à medida que ela vai lendo, ela vai extravasando em lágrimas, chora. E a criança a interrompe e diz: mãe, o que houve? Por que está chorando tanto? Emocionada, filho. É porque aqui diz que você é um gênio, que você tem um cérebro tão privilegiado, que você é uma criança tão iluminada, tão bem dotada, que nem ele, o professor Engle, tem condições, recursos pedagógicos para te instruir.
e nenhum outro professor há que possa fazê-lo também, de forma que ele está me pedindo para ser a sua professora, para não te enviar mais para a escola, e que eu, além de exercer o papel de mãe, eu vou exercer o papel de professora. Eu não vou poder mais para a escola, não é não poder, é que não precisa. A escola não tem condições de ensinar um gênio. É mesmo, mãe? Ele acreditou, mas não era esse o conteúdo. Mas ele não suspeitou. Ele se tornou um adolescente, um jovem, um homem. Passado tantos anos, um dia, seus pais já eram mortos, Samuel, Edson e Nancy já haviam falecido. Ele vai para a casa dos seus pais, lembrando da época de infância e juventude, no lar onde ele nasceu, cresceu, e mexendo, revirando as coisas, se depara com um baú e pega aquela carta esmaecida, amarelada. É aquele bilhete que fala que eu sou um gênio, mas não era isso. O bilhete dizia mais ou menos assim: Senhora Nancy, com profundo pesar, quero lhe comunicar que o seu filho Thomas Alvas Edison apresenta certa dificuldade para a absorção das matérias, das disciplinas, demonstra um certo desequilíbrio emocional, psicológico. Tenho para mim que ele seja um débil mental e aconselho que a senhora mesma cumpra o papel de educá-lo. Não mande-o para esta escola a partir desta data. Cuide da sua formação. Sem mais, para o momento, professor Engle. Foi por isso que aquela mãe chorava. O professor havia dito que seu filho era débil mental. Mas ela mudou o conteúdo, disse que o professor estava dizendo que ele era um gênio. E ele acreditou que era um gênio. E se tornou um gênio. Um dia, a professora Alborina Barbosa C. Coelho, quando eu estava na 3ª série, no Colégio Municipal Castro Alves, no subbairro de Vila Jardim, no bairro de Campo Grande, da zona oeste do Rio de Janeiro, ela redigiu um texto, uma carta que eu não trouxe, mas eu a transcrevi na página 28 de um dos meus livros, Só Merece o Doce Quem Provou o Amargo. E se a vida for uma barra, que seja de chocolate. E eu quero aqui ler para vocês, e prometo ser bastante conciso. Talvez isso ajude alguém. Relatório sobre o comportamento do aluno Alex de Melo Cardoso, Rio de Janeiro, 9 de agosto de 1978. Eu tinha 11 anos de idade. Durante os 2 meses em que esteve sobre a minha responsabilidade, Alex apresentou o seguinte comportamento: grande agressividade, não só com os colegas, como também com a professora. Esta agressividade demonstrada através de palavras, gestos, chegando mesmo à luta corporal. Eu só recebia agressividade. Eu estava passando adiante o que eu estava recebendo em casa. Não participa de nenhuma atividade perturbando aqueles que se encontram interessados. Advertido várias vezes em aula, adota uma atitude de deboche. Ao ser solicitada a presença do responsável, no caso a mãe, demonstra intenso nervosismo, olhando atentamente pela janela, enganando-se várias vezes, me chamando de mãe. Demonstra grande carência afetiva, desembaraço, procurando sempre ser a atração da turma, exibindo-se a todo instante. Procurei manter o diálogo com ele para ajudá-lo de alguma maneira, entretanto mostrou-se esquivo, criando barreiras ao adotar uma atitude de cinismo. Demonstra especial interesse por uma garota acerca da qual dizem ser a sua namorada. Nota-se grande carência afetiva, dito outra vez, e distúrbios emocionais que dificultam a sua aprendizagem. Embaixo ela recomenda o meu afastamento da escola para tratamento psiquiátrico, naquela época.
Cheguei em casa com o bilhete e dei para minha mãe. Ao contrário da Nancy, minha mãe, Doraci, pegou aquela carta, me colocou no chão e pisou no meu peito. Já trouxe aquela borracha, aquela maldita borracha, que envergava, mas não quebrava. E lia, colocava em cima da mesa e batia. Lia e batia. Cada parágrafo, umas 10 chibatadas. Quando eu já estava perdendo a noção de tempo e de espaço e a consciência, eu me lembro de algumas palavras. Eu não te gerei para ser um bandido, um marginal, um delinquente, seu burro, aqui está pedindo o teu afastamento da escola, seu burro. E eu perdi a consciência. Meu pai, às vezes, eu falava com ele, e não era o meu pai, era uma entidade. Ele comia copos de vidro, e se eu estiver enganando vocês, toda a minha família estará enganando a todos que eles falam isso. Quantas vezes eu presenciei, e eu dizia, pai, ele completamente transtornado, com a voz estranha. Só depois que eu cresci um pouco mais, que eu descobri que eram entidades que possuíam o meu pai. Um dia fui levado pelo meu pai para um centro de macumba, e lá ele pediu a um guia, um demônio, para matar a esposa, a minha mãe. Algum tempo depois, a minha mãe me levou para um centro espírita em Quitino, na terra do Zico, jogador do Flamengo, e lá pediu para aquele guia, para aquele espírito que estava incorporado numa senhora de cor escura, para poder matar o meu pai. Eu estou dizendo isto para vocês terem uma ideia do que é a cabeça de uma criança, em que vê o pai pedindo a morte da mãe e a mãe encomendando a morte do pai. O que não provocou minha morte fez de mim um homem mais forte. Ela leu aquela carta e me castigou. Perdoei minha mãe, meu pai, vítimas que fizeram vítimas, feridos que passaram a ferir a outros. Mas aos 16 anos a minha mãe rompeu com todos os guias, caboclos, demônios, umbanda, quimbanda, não sei quantas bandas. Reuniu todos os filhos, 10, Ângela, Sancler, Peter, Argélia, nome de país, Margarete, Patrícia, Marcelo, Marcos, Alex, que vos fala, e José, que recebeu o nome do pai. E ela disse, eu rompi com tudo, estou na igreja, dia 20 de setembro de 84, eu vou me batizar, e quero saber quem é que topa. Você topa, Ângela? Ela disse não. Sancler? Ele disse não. Todo mundo disse não. Ela se voltou para mim, e você, Alex? Aí eu me lembrei de uma fala de Bob Marley que diz, quem topa qualquer parada não para em nenhuma topada. Aí eu acrescentei o termo, quem topa pela fé, qualquer parada não para em nenhuma topada. Eu disse, eu topo. Aí no dia 20 de setembro de 1984, minha mãe estava descendo as águas batismais e eu atrás. Há 10 anos Deus me trouxe para São Paulo. 3 meses depois, ela vítima de um câncer, combateu o bom combate, acabou a carreira e foi para casa. Está esperando Alex Cardoso, um dos seus filhos mais novos. Chega lá, enquanto eu não chego, eu combato também o bom combate. Eu quero terminar a minha carreira louvando a Deus, exaltando o seu nome. Aquela menina não se entregou à depressão. Aquela menina não se tornou uma menina angustiada, cheia de solidariedade, amor, e disse, patroa, lá em Samaria, há um profeta, Eliseu, ele curará o general
de sua lepra. Quando o general chega outra vez em casa, a mulher disse, a menina, a empregada doméstica, a exilada, aquela mulher, aquela menina que foi tirada do convívio dos pais, da sua terra natal, que está aqui ao nosso serviço, ela disse que há esperança para ti. Aquela menina não se furtou de ser usada por Deus e não sonegou a informação de Deus. Ela não revidou, ela não deu troco, ela não se vingou. Assim, 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 foi tudo dito por ela. Foi ela que passou as informações. É verdade, menina? Sim. Vai lá para a Assembleia de Deus. Pastor Eliseu. Deus já curou tanto através das orações daquele pastor. Igreja abençoada é aquela lá em Samaria. Ele arruma uma comitiva com a chancela do rei Ben-Hadad. Ele segue rumo de Damasco para Samaria, da Síria para Israel. Aí há um problema que eu quero encurtar o caminho, um mal entendido. Ao invés de designá-lo para o profeta, designa ele para Jorão, rei de Israel. O rei Jorão, quando recebe aquela missiva dizendo, estou enviando o meu general para que tu imponha as mãos e o cure. Aí o rei Jorão, que era um rei em si mesmado, sem envergadura moral, espiritual, um desequilibrado mental, entendeu tudo errado, dizendo assim, está procurando ocasião para guerrear, para poder criar uma outra guerra entre nós. Sou eu Deus para curar, para salvar. Ele está de brincadeira, está ironizando. Aí teve uma crise de nervosismo, rasgou todos os seus vestidos. Coisa feia, né? Partindo de uma liderança. Outra coisa, se o Alex tiver uma crise nervosa e rasgar o terno é baratinho, é comprado na 25. Mas esse cabra aqui, meus irmãos, roupa de rei, é com fio de ouro, é alta costura. Tem gente assim, qualquer coisa, chuta o cachorro, mata o papagaio, estrangula o gato. Qualquer coisa, quebra o vaso, a relíquia, chuta a mesa, chuta o balde. O problema de chutar o balde é que você depois vai ter que ir atrás do balde. E dependendo da força com que tu chutou, você vai ter que percorrer muita distância para recuperar o balde. Então, reaja inteligentemente, mesmo a um tratamento não inteligente. Sossega. Aí, o profeta, ele é informado que o rei está fazendo tempestade num copo d'água. O rei está desequilibrado, está encismado, está nervoso, está chutando balde e rasgando o manto, as vestes reais e principais. Deixa vir a mim! Não tem solução para o problema? Aqui tem solução. Deixa vir a mim! Aí mandou o problema. Aí vem Naamã com a sua comitiva, no seu cavalo, na sua carruagem, para de frente da casa do profeta. E veio pensando, eu chegando lá, vai tirar uma selfie, vai me abraçar, tirar foto do meu lado, botar no Face, no Instagram, vai colocar nas redes sociais, porque às vezes tem líderes bajuladores, sabe? De generais, bajuladores, são papagaios de pirata, que está na foto, está tudo que é lugar. Só tem que, o pastor Eliseu, a Bíblia fala profeta, eu vou chamá-lo de pastor.
está bem resolvido com a sua autoestima. Ele se esconde em Deus, ele não esconde Deus. Ele não sofre de holofotite, pulpinite, microfonite. Ele sabe que o ministério profético é serviço, não é ser visto. Ele é um ganhador de almas, ele não está atrás de palmas. Aí, meus irmãos, ele nem vai atender o general, porque leproso a gente atende no portão. A gente não põe leproso dentro de casa. Tem muita gente abrindo o portão, abrindo a porta, introduzindo leprosos para dentro de casa. Vai ter problema. Não é qualquer um que pode desfrutar da tua intimidade. Aí mandou um servo, um empregado, um colaborador, um coadjuvante, um obreiro. Vai lá e diga para o general para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. O rapaz chega, ele saudou lá o general e diz, ó, o profeta disse para o senhor ir lá para o Rio Jordão, alguns quilômetros daqui, mergulha, 7 vezes, e vai ficar com a pele como de uma criança. A Bíblia diz que ele se indignou e disse assim, lá em Damasco, na minha terra, existem 2 rios, Abana e Farpá, águas cristalinas. Eu vou me banhar nas águas sujas do Rio Jordão? Será que eles não perceberam que eu sou o general, herói nacional, o comandante-chefe do exército da Síria? Crise de estrelismo. Nunca se ache demais, porque tudo que é demais sobra, tudo que sobra vira resto, e todo o resto vai para o lixo. Recolhe a cauda, pavão. O pavão de hoje é o espanador de amanhã. Aí ele abre a cauda, eu ia falar abre o rabo, fica muito difícil isso, né? Eu nunca mais ia ser convidado para vir aqui. Abriu a cauda, cheia de ocelos brilhantes, parece um arco-íris de plumas e penas. O recado foi para baixar a bola. Menos. A primeira lepra a ser tirada do coração é a lepra do orgulho, da autossuficiência, da megalomania, da soberbia, da arrogância e da presunção. Nunca se ache demais, porque tudo que é demais sobra, tudo que sobra vira resto, e todo o resto vai para o lixo. Se tu canta, você canta porque Deus te deu o dom. Se tu prega, o dom vem do alto, não vem de dentro, vem de cima, veio do trono, veio de Deus, veio do alto. A Bíblia diz que ele se indignou. Crise de ego. Quanto mais você se sente afrontado, o tamanho da sua ofensa é o mesmo tamanho do seu orgulho. Quem muito se ofende, muito orgulho tem. Quem pouco se ofende, tem pouco orgulho. A ofensa está atrelada ao orgulho. Se eu me sentir muito ofendido, é porque meu orgulho é muito. Vida crucificada. Se aplaudir, se não aplaudir, se reconhecer, se não reconhecer, se me elogiar, não me elogiar, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aí você não se ofende. Quando você
faz o que faz para a glória de Deus. Você não se ofende. Ele se ofendeu. Quem pensa, esse xurequezinho, cumprindo um papel ridículo do seu pastor e profeta, será que eles não sabem que eu sou o general? Ó, tem muita ovelha ensinando o pastor a dirigir culto, muito católico ensinando o padre a rezar a missa, e esse cidadão estava ensinando o médico a receitar. Ele quer a cura, mas ele não aceita a receita e nem a medicação. A receita é 7 mergulhos num dia. A medicação, mergulho, 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 mergulho. Ele quer a cura, mas não quer a receita nem a medicação. Ele escolhe qual é a medicação, Abana e Farpar. O primeiro rio representa Rio Dourado, o outro rápido, que é tudo de forma VIP e rapidinho, no seu tempo. Esse negócio de ficar 7 vezes, sobe, desce, mergulha, sobe, desce, mergulha, sobe, desce. Não, eu não sou ioiô. Diga comigo, só vale a pena ser ioiô se o barbante estiver na mão de Deus. Naamã não sabia que o barbante estava na mão de Deus. E que quando o barbante está na mão de Deus, vale a pena ser ioiô. Vai e volta. Ioiô, uma palavra filipina, que significa vai e volta. Eu não quero ir e voltar, eu não quero ser manipulado na mão de um homem que não tem as marcas da cruz, unção na sua testa. Mas eu me deixo guiar por aqueles que Deus levantou e deu autoridade e que bem o representa na terra. Irmãos, a cura de Naamã dependeu muito dos seus companheiros, porque Naamã era um homem que estava cercado de gente boa. Porque aqueles homens não eram bajuladores. Se fosse, diria, vamos voltar mesmo, vamos voltar. Concordamos. Ele nem respeitou o Senhor, nem atentou que o Senhor é nosso general. Ninguém disse isso. Levaram para o campo da afetividade. Pai, se o profeta te pedisse algo ainda muito mais complexo, ou uma coisa maior, não valeria a pena, já que é a sua vida que está em jogo? Pai, levaram para o campo da afetividade. É a tua cura, a tua vida, a tua carreira que estão em jogo. Vale a pena sim. Cuidado com todo mundo que só vive falando tudo que tu quer ouvir, tudo que tu gosta de ouvir. Bajulação é igual um dinheiro falso. Empobrece quem o recebe. É bom estar cercado de gente leal, fiel, veraz, verdadeira. Gente que não alimenta o ego, mas gente que com diplomacia, com elegância, com respeito, com tato, com perícia, fala a verdade. Tato é a capacidade de dizer a verdade sem criar um inimigo. É saber falar. E eles souberam falar. Convenceram Naamã de descer 8 vezes. Aí você diz, não, 7. Ele desceu 7 vezes ao Rio Jordão. Mas para descer 7 vezes no Jordão, ele teve que descer do cavalo primeiro. Então desceu 8 vezes. Desce do teu cavalo. Porque enquanto a gente tem as rédeas nas mãos e a gente está em cima do cavalo, o senso de onipotência prevalece. Deixa as rédeas por alguns minutos. Desça do cavalo, se dirija ao rio. Olha as águas barrentas do Rio Jordão.
Tal qual o Rio Jordão, a igreja tem suas águas barrentas, mas é o lugar da tua cura, é o lugar da tua restauração, é o lugar do teu milagre. Ele não queria descer as águas do Rio Jordão porque eram barrentas. Agora tu vê um leproso dizendo que o rio tinha água barrenta. Um barrento falando do outro. Tem muita gente assim. O leproso dizendo onde tem que se banhar, qual é o rio que deve mergulhar. Ô, baixa a tua bola, desce, pelo amor de Deus, primeiro do cavalo. Aí, ó, no Rio Jordão, o primeiro mergulho, o segundo mergulho, o terceiro mergulho, o quarto mergulho, o quinto mergulho, o sexto mergulho, o sétimo mergulho. A sua carne era como a carne de um menino. Valeu ou não valeu? Valeu a pena ou não valeu? Vamos mergulhar, irmãos. Engolir o orgulho raramente produz digestão. Ele sai daquelas águas curado. Ao invés de ir direto com a caravana para o seu país, ele diz, não, eu preciso agradecer. A maior prova de que a lepra saiu também do coração foi porque a gratidão invadiu-lhe a alma. A gente vai voltar lá na Assembleia de Deus em Samaria, na igreja do pastor Eliseu. Ele volta com a caravana e traz muitos ouro presente. O homem de Deus, ele não faz nada visando ouro, visando presente. Aquele que serve a Deus por dinheiro, cedo ou tarde, servirá a Satanás por salário maior. Se o ouro, se o dinheiro é a motivação do teu ministério, tu é um mercenário, tu não é um servo de Deus. O salário é uma consequência, é um reconhecimento. Não é a razão das razões. E ele objeta, diz, não, eu quero o teu bem, eu não quero os teus bens. É assim que você reconhece o falso do verdadeiro profeta, do verdadeiro para o falso profeta. O falso profeta quer os teus bens, o verdadeiro profeta quer o teu bem. Eu posso levar um pouco da terra de Israel, porque num ato cívico, quando Ben-Hadad colocar toda a tropa diante do Deus da Síria, eu vou cumprir o ato cívico, mas eu quero colocar um pouco de terra na minha frente e me prostrar dizendo, eu estou me prostrando diante do Deus de Israel, de onde veio essa terra. Ele foi curado da lepra do corpo, da lepra da alma, da lepra da mente, da lepra do coração. Uma cura integral, cura completa, milagre! Tudo porque uma menina que muito sofreu, que teve a sua vida atropelada, mesmo sendo posta na moenda como uma cana, tendo a vida reduzida a bagaços, só soube da doçura. Não importa o teu passado, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O importante não é o que te acontece, mas como você reage ao que te acontece. Para terminar, citando novamente Victor Frankl, que tem uma outra fala: ou você cresce, ou você endurece. Um dia recebi no gabinete, quando eu era pastor-presidente da Assembleia de Deus, em Itaguaí, município do Rio de Janeiro, uma cidade portuária. O filho do pastor que me antecedeu, saudosa memória, Rafael,
músico, líder do Ministério de Louvor, estava passando por uma crise sem precedente, estava muito angustiado. O recebi no gabinete e disse: Rafael, você só tem duas alternativas, ou você cresce ou você endurece. E expliquei que essas falas eram de Victor Frankl, falei um pouco da história de Victor Frankl, e eu falei: rapaz, isso tudo está acontecendo para você crescer e não endurecer. Falei muitas outras coisas, usei textos bíblicos, orei por ele, foi embora mais refeito. Disse que naquela noite, antes de dormir, ele orou a Deus e Deus falou para mim: o meu servo disse que você tem duas alternativas, mas eu tenho algo a acrescentar. Você tem 3 alternativas. E ele disse: quais? E Deus lhe disse: ou você cresce, ou você cresce, ou você cresce. E eu estou aqui para dizer para você que essa alternativa de endurecer está descartada. Com toda a luta, com todo o problema, com toda a experiência que você está vivenciando no olho do furacão, você só tem 3 alternativas: ou você cresce, ou você cresce, ou você cresce. Crescei antes na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês podem aplaudir a Jesus Cristo? Apenas meio minuto. Não vou falar sobre o que escrevi, só anunciar. Esse livro ganhou um prêmio em 2005. Em 2006, 2005 ele foi publicado pela editora MK Publicitário no Rio de Janeiro. Só merece o doce quem provou o amargo. E se a vida for uma barra, que seja de chocolate. É um livro de resiliência, de superação, de crescimento. E esse é o mais novo livro. Eu levo 24 meses para escrever um livro. Este, ao contrário de todos os demais, eu levei 9 anos. 9 longos anos. Como ser um líder poderoso sem ter sede de poder? A síndrome de Diótrefes, diagnóstico, tratamento e cura à luz da Bíblia. Este é mais específico para líderes de departamentos, obreiros e pastores, para lideranças. Tem 30 dias, apenas um mês que ele foi lançado. Se é que tem um mês, eu acho que um pouquinho menos. Se você puder se ajudar e me ajudar. Esse livro foi recomendado para que fosse vendido por R$ 49,90, mas eu passo por R$ 29,90, só não terei 10 centavos para dar de troco. Então é R$ 30, tá bem? E esse livro aqui, R$ 24,90, também não terei 10 centavos. Ok? Deus abençoe a todos. Não vim para vender livros, mas eu vim para ser boca de Deus. E muito obrigado, pastor, pela oportunidade de poder estar aqui outra vez. Deus abençoe a todos. Esse livro é para o senhor, de presente. Livro de presente. Eu estava vendo aqui